Bom, diz que nosso amigo mochileiro provou umas comidas diferenciadas em Bangkok. Não sei o que vai ter de diferenciado em Bangkok dessa vez que a gente já não tenha visto, né? Mas bora lá. Mais um dia em Bangkok, mais um dia na incrível Tailândia. Parece Eu uns pés estou de frango agora ali na bem panela, moço. Que próximo da delícia! famosa Khao San Road, Muito conhecida colágeno. como o inferninho da capital. Só que eu não vim Ué, até aqui para ir para as festas, baladas, não, até porque agora são 9 horas da manhã. E a peraí, minha aqueles intenção três é dançando provar ali? comidas Nossa, que que eu cena ainda não esquisita. mostrei para você. Então estou agora aqui de frente para uma Meu barraquinha aqui Deus. atrás, ó, que chama Patin Curry. Só que não se engane, aqui eles não vendem curry de patinho, não. As comidas aqui são peixes, frutos do mar, todos frescos e carne de frango. É um lugar conceituado na cidade, como você Fresco pode de ver, o pessoal cru faz ou fila para fresco é comer aqui. E a minha razão de estar de... aqui agora é para provar um prato que eu fiquei Hum, com água na boca quando eu vi, quando eu soube que eles vendem aqui nesse lugar. O intestino de... interessante é que a dona daqui tem uma casa que fica a poucos metros de distância desse lugar e todas as comidas são preparadas lá nesse local e vêm para cá transportadas em um carrinho. Então são sempre comidas frescas, Aberta feitas na na hora rua? e eles vão sempre repondo durante o dia. Olha só a fila que já está se formando aqui. Então vou parar de enrolação, senão eu vou ficar Que sem essa comida porque doideira, ela ela deve traz acabar rápido. a comida Falo com aberta você de sem novo tampa, sem já nada. já. O que deixou esse lugar famoso, é claro, são os curries. Ela tem uma variedade muito grande, só que também tem uma comida que caiu no gosto popular, que é a lula recheada. Olha que beleza! Por cada lula Tá, dessa daqui, ela cobra 95 bahts e é 16 recheada reais. com carne moída de frango temperada, com cilantro, alho, cebola, gengibre, molho de peixe. Eles fazem tipo uma massa com essa carne e depois recheiam a lula. Depois disso, a lula é cozida por um tempo e depois frita com molho shoyu, molho de pimenta, algumas outras coisas, Deve ser só para dar uma gostoso, gente. dourada nela. Essa deve E ser depois boa, é tá? servida assim, com alho torrado e cebola torrada. Tem aqui também Pior mais que deve ser molho bom. embaixo, ó, que é tipo um azeite, só que é um óleo local e eu tô com muita vontade de mordê-la. Eles não Parece têm bom. talheres ali, tem só umas colherzinhas e não dá para comer essa lula com essas colherzinhas, então vai ser na mão mesmo. É bem Parece uma pesado, linguiçona. já dá para ver o recheio saindo para fora ali, molhar um pouquinho nesse caldo. Au. Deve ser bom. Essa carne de frango tá muito saborosa, tá parecendo um bolinho de carne muito bem temperado. Sobressai o gosto do alho, tem pimenta do reino também, muito sabor de cebola e, claro, o sabor do frango. E a lula parece que segurou todo o suco, o caldo dentro. Então, quando eu mordo, tem essa explosão de sabor. A carne dela tá saborosa, eu achei que ia ficar borrachuda, não Deve ficar tá. Tá gostoso, numa textura gente. muito boa, tem Vocês uma leve comeriam? doçura que contrasta muito bem. Por um instante eu achei que era um prato bem exótico, medonho, horroroso, que eu ia ficar com horror. Mas na real é um prato bem gostosinho. Eu acho que eu amassaria, viu, gente? Dá pra tancar. E até o lugar e o jeito que foi feito ali, parecia que tava até limpinho. Com Até fiquei essa carne de impressionado. dentro, então é perfeito, cara. É um excelente surf and turf. Surf and turf. E isso só mostra a Agora ele comendo e versatilidade babando dos dentro do frutos do pote mar ali. aqui na Aí... Tailândia. Porque eles inventam muita coisa boa com isso. Mas é só dele, né? A mulher dele Pra não mim, tá junto, eu acho, hoje. Se bem que ela dá beijo nele também, né? essa comida é perfeita. Nota 10 de 10. E eu entendo por que tem Molho do tanta gente chefe. comprando e comendo isso daqui. Agora, uma outra comida que eu comprei também naquela Parece mesma boa. barraquinha da Lula é o que eles chamam de Prawn.
É um peixe grande que eles não gostam de comer de outra maneira, porque dizem que a carne dele não é muito saborosa. Então o que eles fazem? Nossa, Eles parece uma cortam gordura. lascas dessa carne, depois eles temperam, marinam com açúcar, molho shoyu doce, Parece um colocam damasco, na algumas verdade. outras Não parece um coisas e damascão? deixam secar no sol. Depois de um tempo secando no sol, eles congelam. E aí, quando eles querem consumir, eles fritam e vendem. Aqui tá nesse formato redondinho, olha só, lembrando uma panqueca. Uau! Nossa, é muito forte. O sabor é uma mistura de camarão seco com um peixe fermentado. Então, realmente não é uma comida muito agradável. Tem o doce, que é muito doce, e depois tem um salgado, que é muito salgado e rouba todo o doce. É bem encharcado no caldo, ó. E esse caldo tá com o puro sabor do peixe. Não é das melhores coisas que eu já provei. É só mais uma comida diferente. Mas pra mim não tá provado, não. Agora eu Se parei ele nesse não aprovou, restaurante então não que é deve ser muito bom, famoso gente. Ele por uma aprovou comida. fígado, O nome desse intestino lugar e é não aprovou Jot aquilo Prince ali. e eles vendem o que eles chamam de congee ou congee, que nada mais Congee é with do que pork. um mingau de arroz. É uma comida Ah, consumida principalmente suave, durante o dia suave. pelo seu valor nutritivo, mas que você também pode encontrar em diferentes lugares da cidade durante todo o dia, de manhã à tarde e à noite. Esse lugar é muito famoso porque ele está aí Acho há que isso aí 3 também é gerações tancado. fazendo esse prato há mais de 60 Olha que anos. bonitinho, Está bonitinho. listado, inclusive, no Guia Michelin, de comida boa e barata. Então aqui, junto com esse mingau de arroz que foi cozido por várias horas até virar essa Bonitinho. papa, eu tenho fígado bovino, tenho almôndegas de carne, tenho cebolinha, salsinha, gengibre fresco, pedaços de ovo centenário, O que foi que é aqui? aquele É ovo o fermentado ovo preto, e preto, um ovo de podre. pato aqui por cima, que foi quebrado cru. Tá aqui, ó, gema mole, tudo mole. E ele vai cozinhar um pouquinho nesse mingau. E a Retiro o forma que de eu comer, meu amigo, disse, é gente. assim, você mistura Retira. tudo, Puta que pariu. dá aquela misturada. Quando eu olhei na panela, putz, é um arroz com mingauzinho de arroz com frango. Deve estar bom. Olha ali, ó, tem até uns pedacinhos de frango e tal. Tava parecendo bonito assim, daí, nossa, colocou um temperinho ali por cima ainda. E o ovo, na hora que eu vi, parecia que ele tava meio pochê. Assim. Eu falei, caralho, olha só que foda essa comida. É um arroz com franguinho, daí tem um ovo pochê em cima, não sei o quê. Destruiu tudo. Tá com um monte de coisa podre lá dentro. E aí, Aquele ovo centenário preto, eu não sei se eu tancaria. Vocês tancariam? Nossa, eu não sei se eu teria estômago pra isso. pego essa gema aqui, ó, jogo aqui e dou aquela quebrada. Pra esse amarelo Nem assim, ó, ouro desse jeito aí pra mim se já é bem mesclar com difícil. esse caldo muito cheiroso. Nossa, Eu gente. posso acrescentar também um pouquinho de shoyu. Molhinho aqui. Vem acompanhado também dessas massinhas crocantes, umas friturinhas. Isso daí deve ser o mais gostoso. Uma massinha bem crocante, ó. Esse Que daí dizem ser eu ia comer. um excelente acompanhamento para isso Isso eu daqui. ia comer. Para trazer uma textura diferente. Vocês não a esse iam? prato. Aquilo dali eu ia. Cheetos. Ah, eu acho que o coisinha de arroz, o mingauzinho, não deve estar ruim, deve estar bom. O mingau deve estar gostosinho. Uau. Com o salgadinho, Eu já comi vários Amassaria. outros Agora, tipos de aquelas mingau de outras coisas arroz ali que- em outros países e confesso que esse daqui é um dos mais saborosos que eu já provei. Isso porque o mingau em si, Olha ele lá tá o com um bagulho saborzinho cozinhando de ali. O que ela tá defumado. fazendo? Um Olha a gostinho como se praticidade o dela, arroz velho. estivesse queimado ali no fundinho da panela. Isso tá Ó. saborizando de uma forma agradável. Carne Todo moída. mingau Tá fazendo uns tá hamburguinhos, ó. gostoso, tá com sal na medida certa e esses outros Eu acho que tem outras coisas, porque ali no menu tinha com porco. Ele que pegou o pior de todos, com certeza.
Porque eu vi que tinha com porco, com frango. Por isso que eu pensei, o que eu vi provavelmente era o de frango. Só que é claro que ele não vai experimentar o normal, né, gente? Ele vai experimentar o mais horrendo possível. Os complementos, a almôndega, o ovo centenário, estão só trazendo textura e muito sabor também, porque essa almôndega de porco, ela tá muito gostosa, muito vendo? Ó, a temperada. almôndega de O ovo porco. centenário que eu já comi de outras maneiras, aqui parece que o gosto de amônia, que é natural dele, não tá presente. Tá trazendo uma textura suave, a gema Gosto tá de bem amônia. mole. Tem um gostinho do gengibre também, fresco, que foi jogado aqui, que tá aromatizando esse prato e trazendo um frescor. Enfim, para mim, para efeitos de comparação, é uma canja sem o frango. É uma canja com outros ingredientes, tão gostosa quanto. E dizem que essa comida também é uma comida para sarar quem está doente. Então, muitas pessoas levanta aí que até o estão defunto. enfermas ou de ressaca consomem isso daqui para dar aquela recuperada. É uma comida, inclusive, servida em hospitais. Só que eu acho muito melhor você provar num restaurante assim do que em um hospital tailandês. Concorda? Pra mim, tá, ó, super aprovado. Delícia. É igual aqueles dilemas de vó, sabe? Que tudo é pra sarar. Não sei a avó de vocês, mas a minha avó, ela era cheia dos remédios caseiros. Aí tudo era pra sarar. Sei lá, ela misturava alho, cebola, mel, mais um monte de mato do quintal e falava: Toma, é bom, vai fazer você sarar, vai melhorar. É, tudo é pra sarar. É a propaganda, né, que fala. Se precisa de propaganda, já sabe, né, gente? Pinga, sim. Toma que sara. Sara, sim. Agora eu estou em um outro restaurante que fica em um outro lado da cidade, afastado da área turística. Esse lugar é conhecido como Croque Mai Thai Lao. E ele é famoso Mel, por alho vender e pinga. comidas que misturam aí a cozinha tailandesa pelo amor e a de Deus, cozinha deu até de arrepio. Laos. Dizem que a culinária daqui Ó, é é uma preguiçoso culinária ali, ó, autêntica, descansando. enraizada aí com tradições desses dois países e sabores que não são facilmente encontrados em outros lugares aqui de Bangkok, em outras regiões da cidade. Começando, eu tenho na minha mão o primeiro de 3 pratos que eu vou provar aqui Parece um hoje. corozinho. Todas as pessoas que frequentam esse restaurante estão em busca de comidas exóticas para nós ocidentais, mas para eles são comidas normais. Isso daqui que você está vendo me custou 150 bahts. E são 25 larvas reais. de vespas. Eu vi que parecia um estágio coró da mesmo. vespa em que ela é considerada juvenil. Ela é cozida no vapor, enrolada em folha de bananeira. E depois é gente. servida assim, com um pouquinho de sal. Olha o tamanho Um dessas mochileiro se daria larvas. bem no Largados Isso Pelados. daqui é um tiragosto muito Ele ia se dar comum, muito bom. É uma para entradinha, algumas né? pessoas aqui da Tailândia Ovo de e para ovo com moradores pinto de do vespa. Laos, que é um país Isso. próximo daqui. Se o sal tá aqui é porque ele deve ser usado. Eu já tenho a minha cervejinha Shang aqui do lado, se por acaso eu precisar. E vamos lá. Larva de vespa. Tem um gosto adocicado de diferente. mel. Tem uma textura molenga que lembra um omelete encharcado. Por dentro tem uma outra textura que é mais aveludada, mais cremosa. E o sabor Chama lembra uma intestino castanha, isso. parecido com amendoim, o que é muito comum entre vários tipos de insetos. Tem mais fácil comer uma amendoim, coisa então? amanteigada, sabe? Um sabor assim suave. Não Uhum. é ruim. Como tirar gosto, se você estiver bebendo uma cerveja ou uma cachaça, quanto mais álcool tiver na tua mesa, mais fácil vai ser comer isso daqui. Mas eu esperava que fosse ser bem pior do que realmente é. Pra mim, tá aprovado. Larva de vespa. Agora, o meu segundo aperitivo para cerveja é uma coisa que eu acho que deve ser muito gostoso. Delicioso, Eu nunca gente. imaginei que dava pra Eu comer acho que isso eu daqui talvez assim. provasse, eu Isso provaria, daqui vai. é favo de mel. Isso é bom. mesmo, é um
favo, uma colmeia praticamente. Ela Favo de foi mel é colocada bom. na grelha por meia hora em fogo bem Mas é com as baixinho, larvas ou é com também mel? enrolado em uma folha de bananeira. Eu tenho certeza que aqui dentro desse favo deve ter larvas também, sei lá, talvez até algumas Vai abelhinhas. ser bem Só sei docinho. que eu tô muito curioso para comer isso. É uma comida que tá me deixando com água na boca e eu Isso espero do daí eu já fundo do meu experimentei, coração gente. que Mel seja direto do tão favo. saboroso Mas não quanto com o a bicho, larva. mas o mel. Favo de mel E assado. aí? Ele vai estourando na boca e vai liberando um caldo. E esse caldo tem muito sabor de mel, porém é um mel salgado. É zero doce. E vai fazendo Ué, aquilo que o favo de mel faz normalmente quando entra em contato com a tua língua. Ele vai então murchando. não Ele vai pode se engolir, mas transformando aquilo ali dali ele numa tá engolindo cera, tudo. tal, numa bolota, enquanto vai liberando esse sabor. A diferença é que aqui ele está estourando. Cada Acho que isso daí não é pedacinho desse mel, favo não, está moço. explodindo na minha boca e está liberando esse caldo bem bom. Ixi. Eu acredito que tenha larvinhas também Eu acho que sendo é as esmagadas larvinhas aqui, só. porque eu sinto texturas diferentes, Isso foi espinha. crocâncias, Ai, que que eu nojo. acho que não deveria haver somente com o mel nesse favo, mas é totalmente diferente do que eu imaginei que fosse ser. Acho que é Aí, scan. o restante do favo, né, aquela cera, fica na sua boca. Aí cabe a você engolir ou não. Você pode cuspir, colocar no cantinho do prato e continuar sugando todo o néctar, o Suga, caldo suga. desse mel salgado. É muito diferente, cara, muito diferente. Nunca imaginei que eu fosse comer isso assim. Um churrasco de favo de mel. Que Que estranho. Vai explodindo delícia. na boca. Estranhamente aprovados. E por 80 bahts, o que eu tenho aqui, meu amigo, é o último prato que eu vou Shimeji. provar nesse restaurante. R$ 13, tá? Chama Mok Huac. É um prato muito difícil de ser encontrado aqui em Bangkok, porque ele é considerado uma iguaria no norte do país. Os moradores locais adoram e dizem que é uma fonte muito forte de proteína. Isso Ixi. daqui são girinos. Isso mesmo, Que girininhos. O sapinho naquela fase delícia. de engatinhar. Eles são Uma cozidos em um explosão de molho com sabores. Olha ali. pimenta, capim-limão, folhas de limão kefir e mais algumas coisas. Eu vejo um dente de alho, mas o principal tá aqui, ó, girino. Você já comeu a sua dose diária de Não deve anfíbio ser ruim. hoje? Eu já Eu já comi engoli rã. Ou muito era sapo, perereca? E agora? mas Acho que é girino rã. Já vai comi ser a rã. primeira vez. Tá Rã servido? empanada. Se Delícia. é pra Parece um sentir o sabor, franguinho. vamos pegar um tanto Agora de um uma vez. girino. Será que ele tem um gosto um pouco mais forte? Gostei da perereca. Gostosa. Tava bem Bem fritinha. salgado, o sabor de alho tá bem presente, tá menos picante do que eu imaginava que fosse ser. Gosto do Vocês iam capim-limão, gostar também. Parece da um pimenta, que tá franguinho. bem saborosa, apesar da pouca picância. E a textura do girino, eu Vocês já sinto como comeram se fossem perereca? pequenos peixinhos, muito saborosos, com um gostinho levemente terroso. Eu esperava que fosse ser uma coisa muito pior, um É sabor bem mais difícil. bonito não é, Não, moço. Bonito isso não é prova que a tanto. gastronomia da Tailândia é fenomenal, Mas porque eles conseguem temperar de tudo. Provar girinos pode não estar no topo da tua lista, nossa, mas mas é um aqui nesse girino grande, né? restaurante, Caralho. fazer isso é um convite para você entender de verdade o que é ser um tailandês. Isso Entendi. daqui é muito bom e é uma verdadeira imersão cultural na gastronomia local. Au. Pra mim tá, ó, Ah, gostou, hein? Gostou. super aprovado. Esse homem, ele pode E morar em qualquer depois lugar do desse mundo. girino delicioso, esse churrasco de favo de mel e essas larvas de vespa, eu me despeço de você. Eu espero que você tenha gostado de conhecer mais essas comidas locais Delícia, que pouca delícia. gente mostra. Eu comeria, eu provaria, eu provaria. Provaria tudo que ele provou hoje, menos. Eu acho que eu só não gostaria daquele lance lá do arroz com aquele ovo preto lá, eu não sei.